li uma pergunta em um livro, né, que eu estou lendo há algum tempo. Geralmente eu leio 3 livros, né? Aí eu vou alternando, né? Uma semana eu pego um, outra semana eu pego outro, e costumo ler 3 a 4, é pouco, mas é os que eu consigo ler durante o ano. E uma pergunta me chamou a atenção, e essa pergunta é a seguinte: ó: você está satisfeito ou satisfeita com o seu estilo de vida? Uma pergunta interessante. Quando a gente fala de estilo de vida, é tudo que compõe a nossa vida. Você está satisfeito com a forma como você tem vivido em família? Ou você está satisfeito, satisfeita com a forma que você está conduzindo os seus negócios, ou a sua profissão, né, ou com o seu emprego? Você está satisfeito ou satisfeita com o seu relacionamento conjugal, ou o seu relacionamento interpessoal, suas amizades? Você está satisfeito ou satisfeita com o seu relacionamento com Deus? Será que você tem conseguido ter um relacionamento com Deus? Porque, irmãos, relacionamento com Deus não é vir no culto na quarta-feira e no domingo. Isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento exige intimidade e exige frequência, não é verdade? Não tem como eu ser marido da Elaine só uma vez por mês. Eu tenho que ser marido todos os dias, em todo tempo, né? Ela tem que ser esposa todos os dias, em todo tempo. Então, relacionamento implica em tempo, constância, investimento, não é verdade? Você está satisfeito ou satisfeita com o seu estilo de vida? A maioria das pessoas, vive a vida num ritmo intenso, tanto emocional como fisicamente. São várias tarefas, atividades, pressões e decisões todos os dias. Junto com essa atividade, também vem as frustrações de não conseguir os resultados esperados. Além do cansaço, isso gera um grande desânimo. Então, além de tudo isso, ainda tem a pressão do resultado, a cobrança que é muito grande, né, sobre aqueles que já estão vivendo, né, a fase adulta, que tem responsabilidades com as pessoas, né? Enfim, uma pergunta, irmãos, que me inquietou, né? Será que de 0 a 10, qual é o nosso nível de satisfação, né, com o nosso estilo de vida? E aí cada um deve se autoavaliar e responder. Talvez está dentro da média, talvez abaixo da média. Talvez alguém diga: pastor, está 0, está péssimo, não estou nada satisfeito. Eu não estou contente com a forma que eu tenho lidado com as minhas amizades, eu não estou contente com a forma que eu estou me dando com a minha carreira, e muito menos estou contente com o meu relacionamento com Deus. Eu estou muito aquém, eu estou muito distante, enfim, eu não estou tendo nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eu, malemar, sou alguém distante de Deus, alguém conhecido de Deus. Apesar que Deus nos conhece por trás e por diante. O problema não é Ele, o problema nunca é Deus, o problema somos nós. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, tem uma coisa na sua mente: Deus nunca vai falhar e o problema nunca vai estar nele. Ele é perfeito. A questão sou eu. Então não tente procurar problema em Deus, você não vai achar. Deus é perfeito. A questão sou eu. Olhe para você. Eu tenho que olhar para mim. O problema está aqui, não está lá. Lá está perfeito. A questão está aqui. Tema dessa noite que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e também, né, ser ministrado por Deus é o seguinte: o que devemos fazer para descansar em Deus? Mateus 11, 28, 30 vai dizer assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos, Senhor, orar a Ti nesse momento,
pedir que de uma forma muito bondosa, misericordiosa, graciosa, o Senhor venha falar aos nossos corações, principalmente aos corações cansados, aos corações sobrecarregados, àqueles, Pai, que não têm sentido paz e que não estão satisfeitos ou satisfeitas com a forma com a qual têm vivido, com os rumos das suas decisões. Pai, que o Senhor, de uma forma especial, fale aos corações e traga à luz, que o Senhor revele aquilo que está oculto, aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. Oramos assim, pedindo a tua direção, o teu agir e o teu ministrar, e oramos no nome de Jesus, amém. O que devemos fazer para descansar em Deus? Na oração aqui pós-louvor eu disse que a única fonte de descanso é Deus. É ilusão achar que quando você se aposentar da classe de aula, do banco, da engenharia, da odontologia, da medicina, ou jubilar, pastor é diferente, o termo que se usa para o pastor não é aposentar, mas é jubilar, é completar os anos como pastor de fato. Então o pastor jubila, ele continua ligado a uma igreja, ele ainda prega, não tem como se aposentar da obra de Deus, mas ele não preside mais a igreja. Irmãos, é ilusão, é utopia achar que a aposentadoria vai trazer descanso. Não traz. Você vai parar de trabalhar naquilo que você fazia, mas isso não significa que você vai ter descanso, porque ficando mais tempo em casa, convivendo mais tempo com a família, você vai descobrir que tem outros desafios. Tem mulheres que, quando o marido aposentou, a paz dela acabou, e tem umas pensando assim: meu Deus, o meu marido está para aposentar, o que eu vou fazer com esse homem 24 horas por dia no meu pé dentro da minha casa? Eu que vou ficar doente. Então já começa a se preparar, começa a buscar em Deus, começa, porque o homem dentro de casa à toa é um problema. Põe ele para trabalhar, põe ele no tanque para lavar roupa, esfregar o chão, dar banho no cachorro. Oh Deus, meus queridos, aposentadoria não gera descanso pleno. Mas eu estou trabalhando duro, pastor, estou economizando, eu estou assim, me programando para mim ter umas 5, 6, 7 casinhas de aluguel, 7 casinhas de aluguel, que bênção, mais um dinheirinho aplicado ali, mais uma previdência ali, mais uma coisinha ali, porque quando eu chegar, o que eu vou fazer? Eu vou descansar, aí eu vou poder viajar, eu vou poder, ilusão, porque o problema do bem material é que quanto mais você tem, menos você descansa. Uma casa exige cuidado, 7, muito mais. Mas o que está faltando para mim é um marido, é uma esposa, é um namorado, para mim achar descanso. Oh meu Deus, eu conto ou vocês contam? Estou brincando. Relacionamento é bênção, irmãos, mas não dá descanso para ninguém não, dá trabalho, é bênção casamento, é bênção encontrar alguém. Louvado seja Deus, eu faço votos de que todos encontrem uma pessoa de Deus, quem está solteiro, ou quem, enfim, deseja se reconectar a alguém, enfim, mas isso não traz descanso, a gente sabe que não. Então a fonte de descanso está em Deus. Mas o que nós devemos fazer então para descansar em Deus? Quais são as atitudes, quais são os passos, afinal de contas, o que eu devo fazer? Se só Deus é a fonte de descanso, como é que eu vivo isso? Então, há mais, mas eu não tenho tempo para discorrer tudo, então, como eu sempre faço, como um bom sermão presbiteriano, deixo aqui 3 divisões para nós meditarmos. Primeiro, para descansar em Deus, nós precisamos primeiramente ir a Ele. Primeira coisa, se você quer descansar de verdade,
E se a fonte do descanso é Deus, então o que você tem que fazer em primeiro lugar? Parece algo até já, enfim, implícito. Eu preciso ir até Ele. Olha o que ele diz aqui no verso 28 de Mateus 11. Olha o convite que ele faz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aí, esse convite está de pé já fazem 200 anos, amém? Nosso Deus, irmãos, há 2000 anos, não só 200, tem 2000 anos que esse convite foi feito. Há 2000 anos atrás, há um grupo de pessoas que ouviam Jesus, tete a tete, foi feito a eles, e no decorrer dos séculos, 2 milênios se passaram, e esse convite continua ecoando, nos púlpitos, nas praças, no rádio, na TV, nos smartphones, enfim, aonde a palavra de Deus é difundida. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, para descansar em Deus, nós precisamos primeiramente ir a Ele, Jesus faz um convite para que todos que se sentem cansados, sobrecarregados, vão a Ele, porém a decisão de se chegar a Ele é nós. Temos que reconhecer a sua necessidade, a necessidade que nós temos dele, e separar tempo de qualidade para o buscarmos. É isso. Eu me lembro de uma historinha que é conhecida, eu acredito que 80% de vocês já ouviram essa ilustração. Um jovem cristão precisava dar um tapa no visual, né, dar uma geralzinha. Cadê o Luan? Luan está aí? Eu gosto de pegar o Luan para Cristo, né, Luan? Lá o Luan. O Luan, de tempos em tempos, ele vai ali no cabeleireiro dele, é cabeleireiro, o Luan não vai em barbeiro. Eu vou no barbeiro, o Luan vai em cabeleireiro, né? E ele avisa para a mãe: mãe, estou indo no meu cabeleireiro. Não é o Jaça, mas é muito bom também. E aí ele faz o quê? Dá o tapa no visual, né? Para ficar esse menino elegante. Então foi o Luan lá, um jovem cristão. Porém, o cabeleireiro ou barbeiro era ateu. O jovem sentou-se na cadeira, começou a puxar assunto, e no meio do assunto, lógico, o jovem cristão, né, sempre vai querer falar de Deus. Mas quando ele falou de Deus, o barbeiro, que era ateu, disse para ele: eu falo sobre todo tipo de assunto, mas aqui na minha barbearia eu não falo sobre religião, eu não falo sobre Deus, porque eu sou ateu, então eu não quero desrespeitar ninguém, não quero que ninguém me desrespeite. E aí o jovem perguntou: puxa vida, mas o que te levou a ser ateu, a se declarar ateu, não crer em Deus? E aí o barbeiro se justificou: olha, eu não consigo crer em Deus. Como é que eu vou crer em Deus? Num Deus que fez todas as coisas e simplesmente abandonou a sua criação. Nós estamos vendo terremotos, fome, pestes, tanta coisa ruim, feminicídios, violência contra as crianças. Se há um Deus, onde está esse Deus que não faz nada? E aí o jovem, ainda muito imaturo, não tinha um argumento teológico para fazer a apologia, a defesa da fé. Aí ele se calou. O barbeiro terminou de fazer ali e tal, mas ele saiu daquela barbearia, ele levantou da cadeira, abriu a porta e botou o pé para fora e falou: Senhor, eu não estou contente, eu não posso deixar esse homem com esse tipo de pensamento. E de repente ele vira para a sua esquerda e vê assentado na calçada um hippie, com um cabelo bem comprido, barba bem comprida, até com trança na barba, vendendo aquelas pulseirinhas, aqueles pingentes que eles costumam vender. Esse dia até vinha um Ivaiporã, ali na Pernambucanas tem um que está direto ali. E na hora o Espírito Santo iluminou ele. Ele abriu a porta da barbearia e chamou o barbeiro e disse: vem aqui. O barbeiro saiu para fora, ele olhou nos olhos do barbeiro e disse assim: não existe barbeiro. Bem brabo assim, bem firme. O barbeiro deu risada e falou: mas você está de brincadeira. Como é que não existe barbeiro? Eu acabei de te atender, cortei o seu cabelo. Não existe barbeiro. Tá, mas por que disso agora? Qual que é a razão? Não existe barbeiro. Porque se existisse barbeiro no mundo, não haveriam pessoas como aquele homem ali,
com o cabelo daquele tamanho e a barba daquele tamanho. O barbeiro sorriu e disse para o menino assim: olha filho, é o seguinte, barbeiro existe, tanto é que eu estou aqui. O problema daquele homem, o cabelo dele está comprido daquele jeito e a barba grande, porque ele nunca veio até a mim. Se ele me procurar, eu resolvo o problema dele. Aí o barbeiro levantou a bola, o menino só deu o chute, né? Pois bem, o senhor sabia que Deus existe? O problema é que as pessoas não vão até a Ele, as pessoas não o procuram, as pessoas não o buscam. E aí o barbeiro foi desarmado. É a grande questão que Jesus está dizendo aqui, ó. Vocês estão cansados? Estão sobrecarregados? Venham a mim. Eu vou falar uma coisa aqui para pessoas inteligentes, vocês vão entender o que eu vou dizer, porque vocês são muito inteligentes. Eu acredito muito na ciência, porque a ciência é de Deus. A ciência, ela não se opõe a Deus, ela é de Deus, Deus a criou. Eu acredito que psiquiatras e psicólogos cumprem um papel funcional de Deus nesse mundo. E eu não sou contra pessoas procurarem psiquiatra, e se um dia eu precisar de um psiquiatra, um psicólogo, eu vou correndo. Talvez eu já precise, talvez eu esteja relutando, já deveria ter procurado algum bom profissional. Mas vocês vão entender o que eu vou dizer. Interessante. A pessoa se encontra num dilema, ou num determinado momento da vida em que ela se encontra cansada, com sintomas de até alguma doença já emocional, já em um estágio avançado. Hoje em dia, o preconceito com psicólogos e psiquiatras foi quebrado. As pessoas, elas não procuram duas vezes, elas não pensam duas vezes em procurar um profissional dessa área. Mas interessante, irmãos, que por mais eficazes que eles sejam, eles são limitados. Psicólogos e psiquiatras são homens e mulheres, que também têm tantos problemas quanto eu e você, e muitos deles também se consultam com outro psiquiatra e outro colega psicólogo. Talvez eles estão piores do que nós, mas você não vê dificuldade de procurar um deles, eu não vejo. Mas o porquê que em primeira instância, em primeiro momento, nós não procuramos o Senhor? Já que o convite está feito, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ah, pastor, mas eu procuro Deus, todo dia eu falo para Ele o meu problema. Não, mas não é a questão de falar o problema. Procurar a Deus implica em buscar intimidade com Ele, é buscar a direção dEle. Tiago 4,8 vai dizer assim, ó, cheguem a Ele, ou cheguem a Deus, e Ele se achegará a vocês. Achegar-se a Deus não é só dizer que você tem problema, não é só pedir coisas que você precisa. Se achegar a Deus é se prostrar diante dEle, é confessar a sua incapacidade de resolver o problema, e viver na dependência dEle, e da sua palavra. Lá em Isaías 55,6, o profeta do Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, irmãos, buscar ao Senhor, ir até Ele, significa estar na sua total dependência. Mas é interessante que nós, em via de regra, procuramos toda e qualquer saída, em primeiro lugar, menos a Jesus. E muitas vezes a gente faz isso consciente. Por quê? Porque há situações na nossa vida que nós não queremos correção, porque a gente sabe que se procurar a Deus, Ele vai exigir uma postura diferente, mas nós não queremos. Você sabia que tem gente que já está no 14º psicólogo? 15º? Sabe por quê? Porque os outros 14 que a pessoa procurou, disse a verdade para ela. A pessoa apontou a ferida, mostrou o caminho, mas a pessoa não quer. Ela não quer a verdade, ela quer uma massagem no ego, ela quer que a pessoa fale algo que não a confronte, e a pessoa então vai de psicólogo em psicólogo, de conselheiro em conselheiro, porque ela não quer enfrentar a realidade. Quando a gente procura Jesus, talvez, em primeiro momento, nós não vamos gostar da direção que Ele vai nos dar, mas é a direção que vai trazer descanso para a nossa alma,
é a direção que vai tirar o fardo pesado das nossas costas. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então só Ele pode aliviar. Então, para descansar em Deus, qual que é o primeiro passo? Ir até Ele. Mas vá desarmado, vá desarmada. Vá não para ouvir o que você quer, vá para ouvir o que Ele tem para te dizer. E Ele vai dizer, e Ele vai falar. Existem pessoas que não param em igreja nenhuma. Tinha um pastor que dizia que são pessoas que rodam as 7 senhoras, né? Elas passam por todos os lugares, e elas só ficam no lugar até que elas não sejam confrontadas, até que elas não sejam, né, até que a sua ferida não seja tocada, até que Jesus não mexa aonde o problema está. Porque quando Jesus quer tocar e quer sarar de fato, porque irmãos, não tem jeito. Se você tem uma ferida, estou falando de uma ferida verdadeira mesmo, né? Se desenvolveu uma úlcera na perna, enfim, em algum lugar do corpo, não vai ter jeito, irmãos. Para aquilo sarar, o profissional de saúde vai ter que mexer, vai ter que jogar lá o soro fisiológico, talvez vai ter que arrancar alguma coisa que está morta ali, alguma coisa, vai ter que futucar ali, e talvez não dê para anestesiar, talvez aquilo vai gerar dor, mas enfim, para aquela ferida se fechar e cicatrizar e sarar, você vai ter que passar por um processo, e assim Deus faz com a gente. E se você quer descanso verdadeiro, e se você quer de fato tirar esse sobrepeso de cima de você, a única fonte, o único lugar que você vai encontrar isso, esse alívio, é em Jesus. Outra coisa interessante, para descansar em Deus, precisamos aprender sobre Ele, ou a respeito dEle. Olha o verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ponto e vírgula. E vocês acharão descanso para a sua alma. Notem, que há passos que têm que ser observados. Tomem sobre vocês o meu jugo. Então Jesus não está propondo aqui a abertura de mão do jugo. Ele diz que vai tirar o jugo apertado e colocar um jugo suave, porque o jugo não é ruim. Sabe o que o jugo faz? O jugo une. Quando tem uma parelha de bois, né, ou de cavalos, ou de jumentos, enfim, o jugo faz o quê? Ele une os dois, para que a força motriz dos dois seja uniformizada para aquele propósito. Então o jugo de Jesus nos une a Ele, a vontade dEle, nos impulsiona para fazer aquilo que Ele quer. Então, tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, quem quer descanso em Deus, precisa aprender sobre Ele. Como é que você vai encontrar descanso para a tua alma, se você não aprender com Cristo? Se você não estiver disposto a andar com Ele, a caminhar com Ele, a passar momentos de qualidade junto dEle, você não vai aprender a descansar em Jesus, irmãos, no Facebook, no Instagram, jogando conversa fora com o vizinho, com os amigos, enfim. Nós não vamos aprender de Jesus fazendo alguma atividade física, não tem jeito. Para aprender sobre Ele, nós temos que ter tempo de qualidade com Ele. Para descansar em Deus, precisamos aprender sobre Ele. Como é que eu conheço alguém? Intimamente. Eu desconheço outra forma, irmãos. Para mim conhecer alguém de uma forma mais íntima, eu desconheço outra forma que não seja conversando, dialogando, ouvindo, falando, compartilhando. Eu estou aqui junto da Elaine há 10 anos com vocês. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia vocês. Depois de 10 anos, eu posso dizer que eu já conheço um pouco vocês, e vocês também já me conhecem um pouco. Talvez vocês, ao olhar para mim,
Vocês já conseguem identificar alguma expressão, alguma coisa que vocês já, o pastor hoje está assim, né? A Elaine hoje está dessa forma, e eu também, olhando para vocês, eu já consigo identificar, porque é convivência. Vocês conhecem algumas particularidades minhas, eu conheço de vocês. Por quê? Porque nós estamos há 10 anos desfrutando de um relacionamento. Então, como é que nós vamos encontrar descanso se nós não estivermos dispostos a aprender o caminho do descanso com Cristo, na sua palavra? Para descansar em Deus, precisamos aprender sobre Ele. Irmãos, é tão interessante, ó. Esse é o segundo passo, ó. Se o nosso estilo de vida, ó, nos levou à sobrecarga e ao desânimo, nós precisamos reaprender a viver com Jesus. Quer alívio sobre a tua alma e teu corpo? Reaprenda a viver com Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Você chegou a um ponto onde o cansaço e a sobrecarga te derrubou? Sobrecarregou você? Você está entendendo que o teu estilo de vida está te levando ao adoecimento, ao distanciamento daquilo que Deus quer para você? Então o que a gente precisa fazer? Correção de rota. Quem dirige sabe do que eu estou falando. Hoje é comum a gente usar GPS para as coisas. E quando a gente erra o caminho, não interpreta direito o GPS e entra antes ou depois de onde ele mandou, o que acontece? A vozinha lá do GPS, ela diz, recalculando rota. E ela novamente vai nos dar uma nova rota alternativa para que a gente volte na direção certa. Então, está sobrecarregado? Está cansado? Jesus diz assim, aprenda de mim, pega o meu jugo, se una a mim, aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Eu acredito, irmãos, que quando a gente está fazendo algo, eu entendo o seguinte, vou usar o exemplo do comércio, por exemplo, que é bem simples, né? A pessoa tem uma loja, e de um tempo para cá, os resultados dessa loja começaram a ficar ruins, a loja não está mais tendo lucro, aquele negócio está dando prejuízo. O que um bom administrador vai fazer? Se ele tiver um mínimo de juízo, ele vai se assentar, ele vai analisar o cenário, e ele vai então tentar encontrar uma nova rota, de repente mudar o produto, de repente mudar a forma do atendimento, ele vai tomar alguma decisão, ou vai divulgar melhor esse negócio, enfim, ele vai tomar alguma atitude, para que aquela loja passe a dar lucro de novo, porque ninguém abre um negócio para ter prejuízo, não é verdade? Isso serve para o casamento, isso serve para tudo na vida. Então, eu cheguei num ponto de sobrecarga e cansaço tão grande, que eu estou para ter um troço. Então, eu preciso fazer algo diferente do que eu estou fazendo. E se eu sou cristão, a primeira coisa que eu tenho que analisar é como está o meu relacionamento com Deus. Porque se eu sou um cristão, não é natural que a sobrecarga e o cansaço me dominem. Em algum momento eu me desviei da rota, e não ouvi a voz do Espírito Santo me chamando. Olha que interessante, irmãos. Mateus 22, a partir do verso 29, coloca ali para a gente. Oh, perdão, não é o 22, não, 22 não, deixa eu ver, é o 6. Mateus 6, isso. Olha só,
Pode voltar mais um pouquinho, volta lá no 25. Isso, ó. Olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Jesus está dizendo para uma grande multidão no Sermão do Monte, ó, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que eu acabei de ler aqui com vocês é a mais pura tradução de uma vida de descanso e de paz para a alma. Você já viu algum passarinho na fila do psicólogo? Você já viu algum passarinho ter que se consultar? Você já viu algum passarinho lá no SUS procurando algum remédio para dormir? Ué, pastor, claro que não, isso é impossível. Claro. Irmãos, Jesus usa o exemplo de um pássaro, e até anotei aqui, ó, tanto o lírio do campo quanto os pássaros do céu, eles se encarregam de fazer aquilo para o qual foram criados. Por isso o Pai os alimenta e os sustenta. Ó. A ideia é que façamos o mesmo. Temos que cumprir o nosso chamado principal e crer que Deus dará o necessário para que possamos fazer a sua vontade. Qual que é a função de um passarinho? Nós sabemos, não sabemos? Primeira coisa, Deus os criou para adorno da terra, para embelezar. O mundo seria muito triste se não tivesse pássaros. Agora, no começo do culto ali, antes dos irmãos chegarem, tem uma sabiá que fez um ninho aqui nessa árvore aqui da Dona Inês. Ó. Todo dia, 7 horas da noite, ela canta, canta, canta. Você ouviu, né, Lídio? Sabiazinha cantando, né? Coisa mais linda do mundo. Se no mundo não tivesse passarinho, irmãos, o mundo seria um lugar bem mais triste. Então, eles embelezam a terra. Eles cumprem uma função também de controle de pestes, né, porque eles comem, né, parasitas, eles cumprem um papel na cadeia alimentar, eles dispersam sementes, né. Nós temos uma ave que é símbolo do Paraná, né, a gralha azul, que é responsável pelo plantio, né, também de um símbolo do Paraná, que é a araucária, né, aquele pinheiro bonito que nós vemos por aí. Então perceba que os pássaros, irmãos, cumprem fidedignamente o papel que Deus deu a eles, inertes. Eles não ficam parados, eles estão cumprindo rigorosamente aquilo para que eles foram criados. E Deus se encarrega de alimentá-los. Eles não plantam, eles não colhem, porém, de alguma maneira Deus cuida deles. É uma carreta que o dono é meio relaxado e não faz reparos na carroceria, e ela vai de São João até o Porto de Paranaguá, dispersando o grão de milho na beira do acostamento. É um pé de fruta que os donos colhem o que dá, mas lá na ponta não dá para subir, fica para eles. De uma maneira ou de outra, eles são sustentados e alimentados, e cumprem o propósito de Deus. O que a gente acabou de ler aqui, é justamente aquilo que Deus quer que nós façamos. E a gente faz o inverso,
Busquem em primeiro. O que é primeiro lugar? Pergunto a vocês, o que é primeiro lugar? Acima de tudo, o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus foi inaugurado quando Jesus veio a esse mundo. O reino de Deus é eterno, é soberano, é glorioso, é o reino eterno, é a eternidade, no qual Ele é Senhor, Ele é o Rei, e esse reino não tem fim. O reino desse mundo tem fim, tem dia e hora para acabar, mas o reino de Deus é eterno. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa o quê? Que a nossa prioridade é isso aqui, e todas estas coisas. O que Jesus está querendo dizer com estas coisas? E todas estas coisas, que coisas? Irmãos, as coisas básicas e elementares da vida, como a comida, como a roupa, como a moradia, como aquilo que é essencial, vos serão acrescentadas. E tem um mistério aí, que o nosso Deus, Ele identifica e sabe a realidade de cada um de nós, num princípio muito lindo de equidade. Na equidade, o Senhor respeita a necessidade de cada um. Agora, por que nós estamos cansados e sobrecarregados? Por que nós estamos ficando doentes? Por que há tantos casais que brigam? E a maioria das brigas entre casais não são por causa de Jesus. Quem dera os casais discutissem e brigassem: amor, você precisa ler mais a Bíblia, amor, você precisa orar mais por mim, não, casais não brigam por causa de Jesus, muito difícil. A maioria dos casais se desrespeitam, brigam e até se separam por causa de dinheiro. Mulheres que brigam com o marido por causa de dinheiro, maridos que brigam com a mulher por causa do dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. É a grande realidade. Então percebam que nós estamos ficando cansados e sobrecarregados, porque o reino de Deus e a justiça não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é outra, ou são outras. Isso fica claro e nítido quando um crente em Jesus não consegue separar nem 10 ou 15 minutos por dia para fazer um devocional. Como é que Deus vai ser prioridade para mim se eu não tenho 15 minutos para Ele num dia? Ô irmãos, isso é uma pouca vergonha. Nós deveríamos ter vergonha na cara de falar que Jesus é o nosso bem maior, de cantar alguns louvores que a gente canta aqui. A gente deveria se ajoelhar e chorar, e botar a boca no pó, e bater no peito e falar assim: eu sou um mentiroso, Jesus. Igual o publicano fez. Foi o publicano e o fariseu orar. O fariseu se vangloriou da sua fé, de quem ele era, de tudo. E ainda disse assim: obrigado, porque eu não sou um publicano, um cobrador de impostos, como esse homem pecador. O publicano, quando chegou a vez de orar, disse que ele esmurrava o peito assim, ó, dava aquele esmurro no peito, e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem hora que a gente deveria fazer assim. Ai, irmãos, está mais do que explicado porque que nós estamos ficando doentes. A gente se preocupa com tudo, a gente quer tudo, a gente deseja tudo, mas o reino de Deus e a justiça dele fica a quem? Ao Deus dará. Em último lugar. Isso quando fica em último, porque às vezes nem é considerado por nós. Está aí. Está aí a razão porque o mundo está doente. Está aí a razão porque há muitos, Paulo escrevendo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, instruções da ceia. Aí Paulo diz: está aí a razão, porque existem muitos entre vocês que estão fracos e doentes, e muitos que dormem. Está aí. E é papel meu como pastor pregar isso,
para que eu tome vergonha na cara e melhore minha conduta, e para que você, crente em Jesus, tome vergonha na sua cara e se aprume. Para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Para descansar em Deus, nós precisamos aprender com Ele. Então, sinto muito. Enquanto nós não tivermos tempo para ouvir Deus, para buscar Deus, e de fato, priorizar o Senhor, nós vamos continuar nessa rota de adoecimento. Cada vez mais a nossa mente vai ser tomada por esse mundo, nosso coração vai ser engolido por esse mundo, cada vez mais a gente vai ficar dependente de remédio, cada vez mais a gente vai ficar dependente, escravo da nossa mente, escravo da nossa preocupação. E irmãos, um caminho sem volta, se nada for feito. Jesus está fazendo o convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Irmãos, eu já falei isso aqui outras vezes e torno a repetir: para a alma, é ter paz, paz na alma, paz verdadeira. Há quanto tempo você não tem paz? Tem homens aqui que há tempo não tem paz, a sua mente é só pensar, se preocupar, as mulheres a mesma coisa, você não tem paz, paz na alma, como diz o salmista: em paz eu me deito e durmo, porque eu sei que é o Senhor quem cuida de mim. E por último, para descansar em Deus, nós precisamos pôr em prática os seus ensinos e confiar nele. Verso 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No momento em que nós colocarmos em prática, irmãos, o que aprendermos com Jesus e a sua palavra, e confiarmos realmente nele, acharemos descanso para a nossa alma e para o nosso corpo, e teremos uma vida tranquila e abençoada. Lucas 6,46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? O que adianta chamar Deus de Senhor? O que adianta dizer que é crente? O que adianta descer as águas do batismo? Se o Senhor está mandando você buscar Ele, aprender com Ele, confiar nele, buscar Ele em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, mas você não faz o que Ele manda, eu não faço o que Ele manda, não faz sentido. Então, para descansar em Deus, nós precisamos pôr em prática os seus ensinos e confiar neles. Está aqui, o convite está feito: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E daí? Diante de tal convite, nós vamos fingir que não é conosco, vamos continuar buscando descanso, socorro em outras coisas, em outros lugares, colocando a nossa confiança em outras situações? Conclusão: você e eu precisamos, você precisa, ou eu preciso de descanso e alívio? Você quer uma vida abençoada por Deus? Você quer ter paz com Deus? Então esteja disposto a ir a Ele, a aprender com Ele e fazer o que Ele te ensinou. Vamos ficar de pé, queridos. Estando de pé, feche os olhos.